Como se aposentar com ações? Atenção, esta apresentação não é uma recomendação de compra ou venda. Avalie seu perfil de investidor primeiro e analise as empresas antes de tomar qualquer decisão. Esta apresentação ela tem um foco principal de fazer com que você consiga viver de renda, através do mercado de capitais. Ainda, mesmo nos dias de hoje, ainda existe muita gente que imagina que viver de ações é você passar a vida inteira comprando ações e quando você chega num determinado ponto da sua vida que você quer se aposentar, você começa a ir vendendo essas ações. Não é isso, tá? Não é isso. Você não vai vender as suas ações. Se você fizer isso, você vai começar a destruir o seu patrimônio. A aposentadoria por ações, que é o foco deste vídeo, o foco dessa apresentação, é você viver dos dividendos que essas ações vão te pagar, sem você precisar vender essas ações. Então, vamos para o primeiro passo aqui. Escolha setores perenes, tá? Que também são chamados de não cíclicos ou defensivos. Então, por exemplo, são aqueles setores que sempre vão existir. Aqui a gente tem o setor de energia elétrica, tá? Então, energia elétrica, é, a maior parte das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, elas usam energia elétrica. Então, é muito difícil uma pessoa que não use energia elétrica e todas essas pessoas pagam conta de energia elétrica. Então, isso gera uma receita constante são setores que são considerados perenes justamente por isso. Então, outro setor também considerado perene ou não cíclico é o de saneamento, né? Então, as pessoas normalmente têm água encanada nas suas casas, pelo menos nas grandes cidades, né? E todas elas têm que pagar uma conta de água, né? Então, isso daí gera uma receita constante também para essas empresas. E essas empresas, em troca, né? Já que a gente está comprando as ações dessas empresas, em troca, elas nos pagam dividendos. E são esses dividendos que a gente usa para pagar as nossas contas. Então eu costumo dizer, se você está achando que a conta de energia elétrica está cara, então compre ações de uma empresa de energia elétrica. E aí você vai usar os dividendos que ela te paga para poder pagar a tua conta de energia elétrica. Saneamento, a mesma coisa. Está achando a conta de água cara? Então invista na empresa de saneamento e você usa os dividendos dela para pagar a conta de água. Então, lógico, né? Isso não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é uma brincadeira que eu costumo fazer para que as pessoas entendam que, poxa, tudo aquilo que você está pagando, você tem como receber dinheiro da mesma fonte para a qual você está pagando. É até meio que irônico, mas é bem assim, isso que acontece, tá? Bancos também é um outro setor muito importante, um setor perene também, principalmente os grandes bancos, tá? A gente tem que avaliar isso aí também, porque há bancos pequenos que têm uma probabilidade de falência bem maior, mas os grandes bancos, né? Citando aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que existe aí há mais ou menos, acho que uns 2 séculos, então, alguma coisa ao redor disso. Então, banco como o Banco Itaú, por exemplo, Bradesco, são grandes bancos que provavelmente vão continuar existindo durante bastante tempo aí. ah, e estão aí nesses setores, fazem parte do setor perene, são ações de grandes empresas e vale a pena a gente levar aí para a aposentadoria. Outro setor muito importante também é o de seguradoras, tá? O setor de seguros. Então, nós temos, por exemplo, a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, né, que são as principais seguradoras. Tem a Porto Seguro também, né? Essas são as principais seguradoras aqui do Brasil e elas geralmente pagam bons dividendos. Algumas pagam mais, outras pagam menos. A gente vai ver isso um pouco mais para frente aqui. Então, esses são os 4 principais setores pagadores de dividendos e que são considerados não cíclicos, ou seja, a probabilidade deles irem à falência é bem menor do que determinados outros setores. Vamos ver agora, lógico, isso não quer dizer que nenhuma dessas empresas vá à falência, tudo pode acontecer, né? Então existe risco em tudo, não existe ativo livre de risco, tá? Isso é sempre bom a gente ter em mente, né? Qualquer tipo de investimento que a pessoa faça, ela vai ter risco, até mesmo o Tesouro Direto vai ter risco, que é o risco soberano, é o risco do governo, mas existe esse risco também. Então, vamos ver outros setores que também são considerados perenes, não cíclicos, porém, eu vou deixar algumas ressalvas aqui sobre eles. Esse é o de saúde, por exemplo, empresas de medicamentos, empresas de planos de saúde, o setor de consumo básico, como alimentos e higiene também. Existem algumas empresas na bolsa aí nesses setores também. São coisas que a gente está sempre precisando, tá? Saúde, sempre, as farmácias estão sempre cheias de gente, né? Os hospitais estão sempre cheios de gente, precisando de atendimentos, né? As clínicas e tal.
Alimentação também, ninguém vai deixar de comer, né? Todo mundo precisa comer. Higiene, aí inclui, por exemplo, pasta de dente, sabonetes, né? Então, isso daí faz parte dos setores não cíclicos também. E, por último, a gente tem o de telecomunicações também. As pessoas não vão deixar de usar a internet e as pessoas não vão deixar de usar um telefone celular. Então, isso é algo que, se for mudar, né, pode ser que isso mude no futuro, mas pode ser que a gente nem esteja vivo mais quando esse tipo de situação mudar. Então, são esses aí os principais setores que têm poucas chances de mudança para os próximos anos, e que é por isso que muitas pessoas escolhem para comprar ações das quais vão viver desses dividendos na aposentadoria. Algumas ressalvas eu coloquei em asterisco, tá? Aqui, atenção, né? Apesar da perenidade do setor, né, desses três últimos aqui, muitas empresas de saúde, consumo básico e telecomunicações têm demonstrado resultados muito fracos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como qualquer outra empresa da bolsa, essas empresas, apesar de serem não cíclicas, né, de serem setores defensivos, né, perenes, eles têm demonstrado, muitas delas, não todas, obviamente, mas muitas delas têm demonstrado um resultado muito fraco, ações que vêm caindo muito de preço. É o caso da Oi, por exemplo, que é do setor de telecomunicações. A empresa custava mais de R$ 100 a ação e agora está custando 10 centavos. Né? O que foi que aconteceu? Então você tem que avaliar graficamente como é que está sendo a valorização dessas ações, né? E tem que fazer análise fundamentalista também, mas não é nada muito complicado. Eu vou explicar aqui o básico um pouco mais para frente, para você entender melhor. A, o, Bom, escolhemos setores, agora vamos avaliar o gráfico das empresas. É a segunda o segundo fator que a gente tem que ir atrás. Então, escolher o setor, agora vai procurar empresa por empresa e ver graficamente, ou seja, como que está sendo a valorização das ações daquela empresa. Isso aqui é importantíssimo. Você jamais deve comprar ação de uma empresa sem antes ver o gráfico de valorização delas de pelo menos os últimos 5 anos, tá? Então aqui a gente tem os últimos 5 anos. E essa aqui é a Copel, tá? Que é a empresa de energia elétrica do Paraná. E ela, eu comecei a comprar as ações da Copel mais ou menos a R$ 6. Foi mais ou menos essa época aqui, 2023. Veja o preço que ela está agora. Ela está em torno dos R$ 15. Isso porque ela antes chegou aqui, ó. Chegou a mais ou menos R$ 16. 16 reais, mais de 16. Chegou a perto de R$ 17. Eu consegui uma valorização aqui de mais de 100%, 120%. Só não foi mais porque eu comecei comprando mais, né? O preço das ações foram subindo, né? O preço foi subindo e eu fui comprando mais, até que chegou um ponto aqui que eu decidi parar, que eu já tinha subido muito de preço. Aí parei de comprar e fico recebendo os dividendos dela. Então, eu recebo aí bons dividendos aí que dá para pagar aí muitas das minhas contas só com os dividendos que eu recebo dessa empresa isoladamente, sem considerar as outras empresas. Com relação à frequência, né, do pagamento desses dividendos, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, essa aqui é uma grande sacada, tá? Isso aqui é muito importante. Antes de investir em qualquer empresa, veja o gráfico dos últimos 5 anos. Veja se é uma empresa que tem um crescimento de fato, né? Um crescimento ao longo dos anos, tá? Ao longo dos meses dos anos. Você vê que ela estava aqui, em 2021 estava mais barata ainda, ela custava em torno aqui de uns 4, né? R$ 4 mais ou menos, né? Então, veja a valorização que ela foi tendo, né? E mesmo aqui com essas quedas, é aqui outro ponto importante também, tá? Então você vê que ela não essas empresas elas não têm, as ações delas não têm um crescimento linear, né? Elas sempre vão subindo, caindo, subindo, caindo. Os momentos de compra são justamente esses de queda. Então cair um pouco é quando a gente compra, tá? A gente não vai comprar aqui em cima, por exemplo, no topo, né? Obviamente que é muito melhor você comprar aqui embaixo e depois esperar ela subir mais um pouco, né? Então, e uma dica que bastante importante que eu posso dar é o seguinte: há duas, na verdade, né? A primeira, nunca compre uma ação quando ela está caindo, tá? Espera primeiro ela terminar de cair para depois você comprar, né? É como existe a expressão, né, no mercado que se fala, né, no mercado de capitais, né? Nunca pegue uma faca quando ela ainda está caindo, porque você pode se machucar, você pode se cortar com ela. Então, espere a faca terminar de cair e aí então você pega. Ou seja, isso significa que você só vai comprar, você só deve comprar uma ação depois que realmente ela parou de cair. Tem ações que caem, tipo, 1, 2, 3, 4% assim, em um único dia, né? 4% é meio raro, às vezes acontece, mas é meio raro. Mas assim, 2,5% é uma coisa que pode acontecer com uma certa frequência. Aí ela caiu 2% hoje, amanhã caiu mais 2%. Você vai comprar uma ação dessa? Não vai, espera ela terminar de cair.
tá? Quando ela termina de cair, e ela chega mais ou menos por aqui assim, passa tipo, geralmente passam 1, 2 ou 3 meses andando de lado. É outro termo que a gente chama também, né, no mercado de capitais, andar de lado. É quando aquela ação não está nem subindo muito, nem caindo muito, ela está realmente lateralizada, ela está andando de lado. Então passou um mês, passou algumas semanas, 1 mês, 2, 3 meses assim, num preço que não muda muito, aí você pode começar já a considerar você comprar essa ação, que provavelmente ela deve voltar a subir de novo. Lógico que isso não é o único fator, tá? Mais para frente a gente vai ver aqui outros fatores que determinam o porquê de uma ação subir ou cair e os momentos de entrada. Ou seja, quando eu falo momento de entrada, eu estou me referindo aos momentos de compra de ações. Vamos analisar aqui uma outra empresa, também no setor de energia elétrica, que é a Taesa, e a gente pode ver um crescimento, assim, um crescimento bastante significativo dela também aqui em 2021, tá vendo? Ó, 22 de novembro de 2021, né? Ela começa, na verdade, antes, aqui no dia 23 de agosto aqui, né? De 2021. Então são os últimos 5 anos, tá? Avaliar aqui os últimos 5 anos. Se você puder avaliar os últimos 10 anos, melhor ainda, mas os 5 anos já, já é bastante considerável. E aí ela passou bastante tempo aqui na média, aqui entre uns R$ 10, né? 2023, ela passou mais de um ano aqui nessa faixa aqui dos R$ 10, mas aí depois ela começou a subir rapidamente. Em 2025 ela subiu bastante, chegou aqui aos R$ 12, né? Ultrapassou a barreira dos 12, chegou aqui aos 14 e ficou, e tá nessa margem aqui agora, essa média aqui entre mais ou menos uns R$ 13, né? Agora ela está sendo cotada a mais ou menos essa faixa aí, de uns R$ 13. E aí, provavelmente daqui mais alguns meses, ou daqui para o ano que vem, ela deve voltar a dar uma outra pernada de alta assim também, e aí ela continua crescendo. Então, é uma empresa que está sempre crescente, tá? Outra empresa aí do setor de energia elétrica também. Vamos dar uma olhada agora na BB Seguridade. Essa aqui é a seguradora do Banco do Brasil. E ela também, a gente observa esse crescimento, né, constante aqui nela, né? Nos últimos 5 anos também. Tá vendo aqui em 2021, ela estava aqui na faixa de R$ 12, pô, 13, não, R$ 13 mais ou menos, né? 2022, R$ 18, né? E aí foi subindo, 24, 2023 foi para R$ 24, já subiu bastante, né? E agora, até recentemente, ela foi que estava cotada a R$ 42. Tava aqui R$ 42. Aí teve essa queda agora nas últimas semanas, que foi justamente por conta do pagamento de dividendos, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui na apresentação. Essa queda aqui foi por conta do pagamento de dividendos. Então ela chega na Datacom é, e e a empresa ela vai a data que você tem que ter as ações para você receber os dividendos dela. E aí após essa data, o preço da ação cai, ela caiu mais ou menos uns 12% aqui, tá? Então tem muita gente que está começando a comprar agora, ela já está começando a voltar a subir de novo o preço. Então vou explicar isso com mais detalhes um pouco mais para frente. Mas aqui, o que a gente quer ver é avalie o histórico gráfico das empresas, pelo menos dos últimos 5 anos. Veja se é uma empresa que tem um crescimento, tá? Que tem as ações que estão sempre se valorizando. A outra que bastante interessante também é a Sabesp, tá? Que é no setor de saneamento, né? Como a gente comentou antes. Então veja o crescimento de uma empresa boa aqui do setor de saneamento. A Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo. Aquela em 2021 estava custando somente R$ 6 a ação. E agora está custando aqui, chegou a custar 35 e agora caiu um pouquinho para cá, caiu bastante na verdade agora para em torno dos R$ 24. Mas você veja que mesmo com essa queda toda, quem comprou aqui aos 12, mesmo quem comprou por aqui aos R$ 12, agora ela caiu para 24, a pessoa já está com 100% de valorização. Você está entendendo o que é isso? Você compra uma empresa R$ 12, ela sobe bastante, depois ela cai para 24, 24 é o dobro de 12, ou seja, você está com 100% de valorização na empresa, mesmo depois dela ter tido toda essa queda. Então, investimento em ações é para quem tem paciência também, quem sabe que escolheu uma boa empresa e sabe que mesmo que ela tenha uma queda, ela vai ter uma valorização depois. Tá? É o que aconteceu comigo em algumas das ações que eu investi. Copel mesmo foi uma delas. Né? Eu cheguei a ter 120% de valorização na empresa em 3 anos. Né? Aí as ações caíram bastante, e agora eu estou com mais ou menos 90% de valorização, ou seja, a empresa teve uma queda de 30%, mas isso não me afetou, porque eu tinha comprado ela já fazia mais de 3 anos. Tá? Então investimento em ações é para a vida toda. Né? Lógico, às vezes acontece alguma eventualidade, a empresa
deixa de entregar bons resultados e você decide ir vendendo as ações dela. Mas normalmente essas empresas perenes aí, que a gente está falando aí desses setores, é mais difícil disso acontecer. Então, a ideia é que você vai comprando e vai acumulando ações das melhores empresas da bolsa, que são as melhores pagadoras de dividendos, e realmente de setores perenes, empresas boas, não só boas pagadoras de dividendos, mas que são empresas que têm bons fundamentos também. E você vai acumulando, né? O objetivo é acumular o máximo número possível de ações para que você possa receber o máximo possível de dividendos também. A outra. Agora a gente vai ver o oposto, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu com a Magazine Luiza. Você veja, a Magazine Luiza, ela não é daqueles setores que eu estava mencionando antes, ela é do setor de varejo. Veja como o setor de varejo é perigoso para quem quer viver de renda, para quem quer se aposentar. Então, uma pessoa que está com o objetivo de se aposentar jamais vai comprar uma ação do setor de varejo. Tá? Varejo e aviação são dois setores perigosíssimos também. Na aviação a gente vê aí a VASP, a Varig e a Transbrasil, são três empresas que existiam aí até a década de 90, hoje não existem mais. Elas faliram, simplesmente desapareceram, são empresas que não existem mais. E a Magazine Luiza, a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas bem é que ela já não está mais, né? Porque veja que a ação da Magazine Luiza estava custando R$ 175 em 2021. E veja quanto está agora. Está na faixa aqui de uns R$ 3 só. Né? Imagina, uma pessoa que comprou uma ação por R$ 175 e essa ação está valendo só R$ 3 agora. Realmente, né, espero que essas pessoas, muitas, né, com certeza, elas venderam por aqui, né? Saíram vendendo bem antes, né? Elas não iam ficar até a ação cair para R$ 3 também, né? Essa aqui é um caso peculiar, tá? Essa aqui é a M. Dias Branco, que é uma empresa no setor de alimentação, setor alimentício, que é uma empresa do setor perene, como eu estava comentando anteriormente. Então, setor perene, setor não cíclico, geralmente, mas não sempre, né? Geralmente tem uma tendência de ser um bom setor para se investir para aposentadoria. Porém, você tem que avaliar alguns casos aí, por exemplo, o setor de alimentação, como eu havia comentado, telecomunicações, alimentação. E você veja que não é uma empresa muito crescente. Nos últimos 5 anos, ela é muito volátil, na verdade, né? Essa é uma empresa que é volátil demais. Então, ela paga um dividendo razoável, mas, poxa, você tem que saber quando que você vai comprar ela, né? Você teria que comprar daqui, por exemplo, né? Nesse ponto aqui, né? Talvez aqui, né? Mas a gente não sabe para o caminho que ela vai. Então tem que se avaliar a empresa primeiro, tá? Então, como eu venho comentando aqui, isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Você primeiro tem que fazer a análise fundamentalista da empresa, tem que entender muito bem sobre a empresa, principalmente uma empresa que tem um gráfico tipo esse. Eu, particularmente, não compraria a ação de uma empresa que tem um gráfico tipo esse. Só pelo gráfico eu já ficaria com o pé atrás, se o objetivo for aposentadoria. Agora, lógico, se você quiser fazer trade, aí já é outra história. Né? Avalie histórico gráfico da Oi. Tá? Aqui é a empresa de telecomunicações, como eu havia comentado antes também. Cuidado com o setor de telecomunicações. É um setor perene, porém, veja o que aconteceu com as ações da Oi. Né? Tava custando aqui mais de R$ 100. Né? E agora, veja, ela está custando somente 10 centavos. Então imagina que em 2021 você comprava uma ação da Oi por R$ 100 e agora essa ação está valendo somente 10 centavos. Veja o perigo do negócio. Né? Então avalie sempre esses gráficos aqui. Você não vai comprar uma ação dessa para viver de dividendo na sua aposentadoria? Jamais. Né? Jamais. Ah, Outro ponto bastante importante. Então, depois da avaliação gráfica, vamos para os fundamentos das empresas. Então, tem sites aí que você pode consultar, aplicativos também, e o próprio site das próprias empresas também, tá? Que é o site de relação com os investidores. Então, cada empresa tem o seu próprio site, que chama de RI, que é Relação com os Investidores, onde você pode avaliar todos esses dados aqui. Então, as oscilações, mas isso aqui a gente já viu nos gráficos, né? E os indicadores fundamentalistas, né? PL, PVP, né? É bom aprender sobre cada um. ROI, por exemplo, faz parte do lucro, né? ROI faz parte do lucro da empresa, aqui 20%, 11%, tá? Quanto que ela paga de dividendos? 8%. Dívida, né? Que dívida líquida, né? 1,29%. Então, tudo isso aqui tem que ser avaliado. Eu não vou falar sobre cada item aqui, porque senão seriam muitas horas somente sobre esse assunto. Mas é importante, análise gráfica e análise fundamentalista, tá? Que é essa segunda parte aqui.
Agora, como se aposentar com os dividendos? Vamos para essa parte do dividendo anual, tá? Então, normalmente, o que se considera, existe um consenso assim geral, né, no mercado de capitais, de que para quem quer viver de dividendos, deve escolher empresas que paguem acima de 6% ao ano, tá? Lembre-se sempre desse número. Empresas que paguem pelo menos 6% de dividend yield ao ano. Menos do que isso, pode não compensar muito. Então vamos ver, por exemplo, essa empresa aqui nos últimos 12 meses pagou 12,34%. Dá para investir nela só pelo dividend yield? Dá, lógico, é o dobro de 6%. Então tá ótimo, tá pagando super bem. Tá pagando como um fundo imobiliário de papel, por exemplo, né? Essa outra aqui, 7,4%, dá para investir só pelo dividend yield dos últimos 12 meses? Dá. Tudo bem. Essa aqui também superou 8%, 9%. E essa aqui, será que dá? Aí depende, é o que a gente vai ver no próximo slide. Porque o fato dela ter pago apenas 4%, que é abaixo dos 6% que a gente considera, nos últimos 12 meses, não quer dizer que todos os anos ela vai pagar somente 4%. Então vamos avaliar, que é muito importante também. Você jamais vai escolher uma empresa para investir, né, para comprar ações para sua aposentadoria, avaliando apenas quanto que ela pagou de dividend yield nos últimos 12 meses. Isso é muito pouco tempo. Você tem que avaliar quanto que ela pagou, pelo menos nos últimos 10 anos, tá? Pelo menos nos últimos 5, 10 anos. Então vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 anos. Essa empresa aqui, por exemplo, ela pagou, vamos ver aqui 2015, tá aqui embaixo. 2015 ela pagou 6,88%. 2016, 5,89%. Já pagou menos do que 6%, tá vendo? Aqui também, 2017 pagou menos que 6%. Mas em compensação, 2018 pagou 11%. 2019 só 4%. Aqui saltou 2020 para 9%, 4, 5, 7. E aí, o que, que você acha? E agora, 2026, o ano nem acabou ainda, mas já pagou aí 12%. Você acha que essa empresa é boa para investir? Para aposentadoria? Ela pagou só 4% aqui, ó. Aqui pagou só 5 e pouco. Mas em compensação aqui pagou mais. Ela serve, tá? Então ela entra no critério. Em termos de dividend yield, essa empresa ela entra no critério. É o tipo de empresa que você pode investir para aposentadoria. Apesar de que pagou somente 4% aqui, foi somente em 2019 que ela pagou pouquinho. Os outros anos, todos os outros anos ela pagou bem, né? Principalmente os últimos 5 anos aqui. Vamos avaliar essa outra empresa. Eu não estou citando o nome da empresa, tá? Que eu quero que vocês avaliem ela apenas pelo dividend yield, tá? Sem outro tipo de foco, sem outro tipo de distração. 2015 ela pagou 13%. Poxa, excelente, né? Pô, o mínimo que a gente quer aí é 6%, ela pagou 13%, mais que o dobro. 2016 também, excelente. 2017, ótimo. Aqui 2018 também, aqui 6%, 9, 12, 14, 7. Ou seja, todos os anos ela pagou acima de 6% e pagou bem mais que 6%. Ou seja, é uma empresa excelente para você investir para aposentadoria. Se você for considerar apenas dividend yield, tá? Obviamente você vai ter que ver todos os outros fatores, né? Avaliação gráfica, avaliação fundamentalista, né? Vamos avaliar essa outra. Essa aqui já é diferente. Veja que em 2015 ela não pagou nada. Pagou nada de dividendos, zero. 2016 de novo, não pagou nada. 17 de novo. Aí já você já fica com o pé atrás. Pera aí, essa empresa passou 3 anos seguidos sem pagar nada de dividendos, né? Aí depois começou a pagar um pouquinho aqui, aqui também. Depois zero de novo. 2020 não pagou nada, né? Provavelmente por conta da pandemia, né? Mas aí quando foi 2021, pagou 19%. Que salto incrível. 2022, 68%. Que mágica foi essa empresa fez? 19, 21, sempre pagando bem por aqui, tá? Mas mesmo assim, veja, se você for considerar só esses últimos 5 anos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para 6 anos, né? Você vai pensar, poxa, tá ótimo, mas veja que antes ela não estava pagando isso tudo, né? Só 3%, 0%. Então, eu não escolheria essa empresa para aposentadoria. Porque alguns anos atrás ela não pagou nada de dividendos. Você não pode contar com uma empresa dessa. Se você quiser ter uma empresa dessa na sua carteira de ações, você pode ter, mas esteja ciente que vai acontecer, vai ter alguns anos que ela não vai te pagar nada de dividendos. Porque se já aconteceu no passado, pode ser que aconteça no futuro. E aí vem a questão que vem seguinte, né? O que aconteceu no passado não é certeza que vai acontecer no futuro, tá? Isso é apenas uma previsão. Então, certeza absoluta do futuro, na verdade, ninguém sabe, porque ninguém tem bola de cristal. Mas a gente fazendo uma análise dos últimos 10 anos, a gente pelo menos pode ter uma noção aí do que pode acontecer para frente. E a última, 2015 só pagou 1,69%, aqui 2%, 2%, 4%, aqui pagou zero.
veja, todos esses anos pagou zero, pagou nada. 2020, 2021, de 2003, não pagou nada. E aí, você investiria nessa empresa para sua aposentadoria? Não, né? Porque vários anos consecutivos ela não pagou nada de dividendos. Então, também essa aqui também está fora. Vamos agora para outro critério, agora, que é a frequência no pagamento dos dividendos. Esse critério é muito importante também, tá? Que quem já viu alguma coisa aí sobre fundo imobiliário sabe que eles pagam todos os meses. Mas fundo imobiliário tem uma série de problemas aí que as ações não têm. E uma das dificuldades do investidor em ações é justamente a frequência no pagamento de dividendos, porque elas não pagam todos os meses. Tá? Algumas empresas até pagam, mas pagam uma mixariazinha ali que nem dá para levar em consideração. Então, geralmente, as ações elas pagam dividendos uma, duas, três ou quatro vezes ao ano. Geralmente é assim, de uma a quatro vezes ao ano. E aí é preferível que a gente escolha aquelas que paguem com mais frequência, né? Pelo menos duas vezes ao ano é o considerado, né? Empresas que paguem semestralmente. Duas, três, quatro vezes ao ano, excelente. Então vamos dar uma olhada aqui nessa aqui. Também, não estou citando aqui o nome da empresa para a gente avaliar apenas a frequência dos dividendos, tá? O foco aqui é esse aqui agora. Isso aqui também é chamado de mapa de calor dos proventos. Proventos, aí então, o termo proventos inclui dividendos e juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração também que as empresas dão aos seus acionistas, tá? Então, essa parte em azul que está mostrando aqui é a parte essa é a parte que estão nos meses que a empresa costuma anunciar o pagamento dos seus dividendos. Ela costuma anunciar nessas datas. Então a gente vê aqui, por exemplo, em 2023, ela anunciou, né? Geralmente anuncia e paga no mesmo mês, mas nem sempre, tá? Às vezes ela anuncia no mês para pagar em outro. Então aqui foi 2023. Desculpa, aqui 2024. 2023 ela pagou só duas vezes, tá vendo? 2023 aqui em maio e depois em novembro, né? Em 2024 ela já pagou três vezes essa empresa. 2024 aqui, né? Pagou em maio, pagou em agosto e em novembro de novo, pagou três vezes. E a gente vê que ela continua fazendo isso. Aqui, quando foi em 2025, ela começou a pagar com mais frequência. Ó. Pagou em janeiro, pagou em maio, pagou em agosto, pagou em novembro. Quatro vezes, excelente. Então é a empresa que está aumentando a frequência no pagamento de dividendos. Ou seja, só por isso eu já escolheria essa empresa. Tá? Obviamente que você não tem que ver só isso, né? Mas isoladamente. Você tem que ver todos os outros fatores aí que a gente está analisando. Análise gráfica, análise fundamentalista e a frequência do pagamento. Então, frequência de pagamento, essa empresa está aprovada aqui para você tê-la em sua carteira para recebimento de dividendos para aposentadoria. Existe um outro termo também que se chama que é MDI, tá? Esse mapa do calor dos proventos. O outro termo é MDI, que é o dividendo inteligente, né? Mapa do dividendo inteligente. E aí vem uma dica importantíssima, tá? Uma dica mestra aqui. Você comprar as ações antes do anúncio dos dividendos. Porque o que acontece? O acionista, ele tá de olho nessas empresas justamente para receber esses dividendos. Então, quando a empresa anuncia que vai pagar dividendos, todo mundo corre para comprar as ações, porque eles querem receber aqueles dividendos lá, que foram anunciados. Porém, se você compra a ação antes do anúncio, você vai comprá-la por um preço mais barato. Depois do anúncio, todo mundo corre para comprar, então ela vai começar a subir de preço, já vai estar mais cara. Então é por isso que é importante você avaliar o mapa de calor dos proventos. Então, por exemplo, em vez de você comprar as ações dessa empresa em maio, você compra em abril, antes do anúncio, porque o preço provavelmente pode estar mais barato, tá? Não quer dizer que vai estar, né? Tem muitas outras variantes aí, inclusive ruído político, mudanças na economia, existem vários motivos aí que podem fazer com que isso mude. Mas, né, um dos fatores do preço das ações é esse, tá? É um entre vários outros fatores, é esse. Antes do anúncio, ela pode estar mais barata. Então você vai comprar aqui, compra em março, compra em abril, tá? Não deixa para comprar ela em maio, porque provavelmente já deve ter subido o preço. Possivelmente, né? Pode ter subido. Vamos dar uma olhada nessa outra aqui. Ela, dá pra ver que ela gosta muito de pagar em agosto, né? O único mês que ela não pagou, o único ano que ela não pagou em agosto foi esse ano agora, 2026, que ela vai pagar em setembro, né? Os dividendos dela. Então sempre paga em agosto, ou quase sempre, né? E aqui no início do ano. Então geralmente ela paga duas vezes por ano, tá? Vale a pena, tá? Pode investir também nessa, paga duas vezes ao ano. O problema que eu vejo é a empresa que paga somente uma vez ao ano. Realmente eu acho uma frequência muito pouca. Uma empresa que paga dividendos somente uma vez ao ano, eu não escolheria não.
Mas uma empresa que paga pelo menos 2 vezes ao ano, você pode ter ela na sua carteira para aposentadoria. E aí o que é que a gente faz? Poxa, tá, elas não pagam todos os meses. Aí o que é que você faz? Você compra aí umas ações de umas 8 empresas diferentes. 8, 9, 10 empresas diferentes. Porque aí cada uma vai pagar num mês diferente, e aí no final você vai acabar recebendo dividendos quase todos os meses. Tá? Então essa é uma das estratégias aí. Você comprar aí 8, 9, 10, né, empresas diferentes para você receber em datas diferentes também e ter uma frequência maior no recebimento dos seus dividendos. Datacom, DataX e data de pagamento. Muito importante, atenção aqui, atenção. O que é a Datacom, a DataX e a data de pagamento? Datacom essa aqui, essa coluna aqui, Datacom. É a data que você tem que ter as ações na sua carteira, você tem que ter as ações lá na sua corretora, para garantir que você vai receber os dividendos delas. Então, por exemplo, a Datacom, aqui a última, né, dessa empresa, foi dia 6/8/2026. Quem tinha as ações dessa empresa até esta data receberá, né, ela já provisionou aqui, receberá os dividendos no dia 3/9/2026. E o valor vai ser R$ 1,98 por ação, tá? Por ação. Então, Datacom é a data que você tem que ter as ações para garantir que receberá os dividendos dela. DataX é o dia seguinte, tá? Que não aparece aqui, porque é fácil saber, a DataX é o dia seguinte. Então, dia 7/8/2026 já é uma data que não importa quantas ações você tenha, você vai receber esse valor aqui por ação nessa data aqui de qualquer maneira. Então, o que muita gente faz? Compra as ações antes da Datacom, obviamente, para receber os dividendos. Quando chega no dia 7, que é a data X, vende as ações. E aí, por quê? A pessoa já sabe que vai receber os dividendos de qualquer maneira, pega e vende tudo, ou vende uma parte, para receber os dividendos. Sendo que não é uma estratégia para aposentadoria você fazer isso. É uma pessoa, né, que está montando uma carteira, né, para receber aposentadoria por dividendos. Ela pega e fica vendendo, né? Não se vende ações de boas empresas, tá? Isso é muito importante. Às vezes que eu vendi ações de empresas excelentes da bolsa, eu me arrependi. Todas as vezes que eu vendi ações de uma empresa muito boa da bolsa, eu me arrependi depois. Porque o que eu fiz com o dinheiro? Peguei o dinheiro de uma empresa boa e comprei de outra empresa que não era tão boa assim, tá? Então, não se vende ação de empresa boa. Né? Às vezes você pega o dinheiro, às vezes você até gasta, sabe? Ou você compra um fundo imobiliário, né? Dificilmente um fundo imobiliário vai ser como uma boa ação da bolsa, né? Não tem como. Geralmente as ações elas superam os fundos imobiliários e muito, porque os fundos imobiliários só andam de lado praticamente, né? Você tem que estar contando com aquele dividendo lá, tem que estar reinvestindo uma parte daquele dividendo lá para poder você ter algum crescimento. E as ações não, elas só por si só elas já crescem sem você necessariamente ter que estar reinvestindo todos os dividendos que você recebe. Então não se vende ação de empresa boa porque você vai acabar, ou você vai gastar aquele dinheiro com alguma coisa que não vai ter utilidade para sua aposentadoria, ou você vai aplicar aquele dinheiro num outro investimento que não será tão bom quanto daquela empresa que você estava investindo antes. Então aqui a gente tem vários outros exemplos, aqui Datacom, né, pagamento e os valores dos dividendos. Isso aqui é muito importante também, se não ficou muito claro, o que a gente, isso aqui é o valor em reais, tá? Então cada ação, para cada ação que você tem, nesse caso aqui, você vai receber R$ 1,98. Então, se você só tem uma ação, você só vai receber R$ 1,98. Se você tiver 10 ações, você vai receber R$ 19, né, e 83 centavos, e assim por diante. Se você tem 1.000 ações, você vai receber R$ 1.983, R$ 1.983, tá? Então, quanto maior o número de ações que você tem, mais você vai receber. Tá? E veja esse mês aqui como essa empresa pagou bem. Ela pagou R$ 2,54. Tá? Eu estava com mais de 1.000 ações dessa empresa aqui quando ela fez esse pagamento. Eu recebi quase R$ 3.000 nessa data aqui, no dia 2 de março agora de 2026. Eu recebi quase R$ 3.000 dessa empresa. Eu estava com 1.100 ações dela. Então, sempre você conta isso aqui, tá? Esse valor aqui que você recebe por ações. E quanto mais ações, mais dinheiro você vai receber em dividendos. Alocação de ativos. Distribuição, né? Alocação e distribuição de ativos. A gente comentou aqui os setores mais importantes para aposentadoria: energia, seguros, bancos e saneamento. E outros que você pode incluir aqui, tá? Outros setores. Se você realmente souber o que você está fazendo, você pode incluir outros setores. Então, diversifique por setores e por empresas. Uma estratégia que você pode fazer
Não é a única, mas apenas né, um embasamento aí que você pode ter. Compra, por exemplo, duas empresas de energia elétrica, duas de seguros, né, duas da área de saneamento, duas empresas na área do setor bancário e duas de outros setores, com asterisco aqui, se você conhecer bem. Então, pode não ser um setor perene, pode ser um setor de fora daqueles, né, que eu mencionei aqui nessa apresentação, mas se for um setor que você já avaliou bastante, você já conhece bem, você sabe o que você está fazendo, então você pode comprar. Agora, se você não sabe o que você está fazendo, não compre. Porque se você não sabe no que você está investindo, a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande. Então não entre, tá? Só compre ações de empresas que você conhece bem, ou que sejam recomendadas ah, por analistas de empresas muito bem renomadas, tá? Senão, não compre. Então, setores perenes, diversifique, energia, seguros, bancos, saneamento são os principais. Resumindo, primeiro, escolha setores perenes, como a gente já comentou. Segundo, avalie o histórico de valorização das ações, veja sempre o gráfico, pelo menos nos últimos 5 anos. Aquela empresa, as ações estão se valorizando nos últimos 5 anos ou não? Como é que está o gráfico? Ela é muito volátil ou não? Ela tem uma tendência crescente? Se tiver tendência crescente, você pode avaliar comprar. Se não, cai fora. 3. Analise os fundamentos das empresas. Como é que está o lucro da empresa? Como é que está a dívida daquela empresa? O que é que aquela empresa faz? Você tem que saber disso, né? 4. Avalie o histórico de dividend yield também. Né? Quanto que ela está pagando de dividend yield? Está pagando mais do que 6% ao ano, na média, nos últimos 10 anos? Né? Então, se tiver, tudo bem. Se não, você pode usar ela para fazer trade, mas não para aposentadoria. Avalie a frequência do pagamento de dividendos também. Paga pelo menos 2 vezes ao ano? Ótimo. Paga só uma vez ao ano? Aí, não sei, pode pensar aí no caso, mas já não é tão legal, né? Não paga dividendo? Cai fora. Você não vai usar a compração de uma empresa que não paga dividendo para aposentadoria, não faz sentido. Escolha de 4 a 12 empresas para manter. Esse número é o teu critério, tá? Isso aqui é uma recomendação que não só eu, mas muitos consultores aí dão geralmente. É você ter pelo menos 4 empresas diferentes, né? Eu já vi carteira de pessoas que só tinha somente uma ou duas empresas, é muito pouco. De repente, quando você está começando, tudo bem, né? Obviamente, né? Você está começando hoje, né? A comprar ações pela primeira vez na sua vida, você não vai sair comprando já 12 empresas diferentes, né? Pelo amor de Deus, né? Você está começando hoje, você vai comprar de uma única empresa, né? Então, compra ações de uma única empresa. Aí, quando for daqui a alguns meses, você começa a comprar ações de uma outra empresa que você foi descobrindo, tal, né? E aí, depois de alguns anos, aí você vai ter aí umas 8, 10, 12 empresas na sua carteira, tá? É mais ou menos isso. Menos do que 4 empresas é meio perigoso, tá? Porque você não diversificou o suficiente. Né? Então, com 4 empresas, você tem pelo menos 25% do seu patrimônio em ações em cada uma delas, tá? E, obviamente, se os valores forem iguais, né? E não necessariamente precisam ser também. E 7, que é a dica de ouro também, compre nas baixas, nunca venda e sempre acumule. Né? Compre nas baixas, nunca venda ações de empresas boas, como eu havia comentado anteriormente. Você vende ação de empresa boa, você vai se arrepender depois. Ou você vai gastar o dinheiro, ou você vai investir aquele dinheiro em algo ruim, em algo não tão bom. Dúvidas, perguntas, né? Eu tenho um curso que você vai ver o link aí na descrição do vídeo, no próprio canal também. E tem consultoria também que eu posso prestar. Então, dúvidas, perguntas, se você quiser fazer o curso, veja no link. Quiser tirar dúvidas comigo sobre isso, consultoria também. Pode ser uma consultoria só de meia hora, uma hora. Quiser conversar comigo, entre em contato aí comigo. Escreva nos comentários, quero saber mais, para você entrar em contato comigo e eu poder tirar alguma dúvida, se for algo simples, nos próprios comentários mesmo já te respondo, tá? Se você precisar de mais informações, aí a gente pode entrar em contato para eu tirar dúvidas sobre como funciona o curso, se você quiser comprar, ou simplesmente fazer uma consultoria aí para você conversar comigo e tirar mais dúvidas aí de ser humano para ser humano, né? Para eu poder te passar o máximo possível da minha experiência e você ter o melhor retorno possível e a melhor qualidade de vida possível na sua aposentadoria.